Boa noite, casa. Estamos juntos. Mais uma roda de conversas na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, para que tenhamos experiências com Deus, o nosso Pai. E eu convido você a orar comigo para dedicarmos esse tempo às mãos do Senhor. Obrigado, Jesus, por estar conosco. E consagramos esse tempo, as nossas mentes, os nossos corações ao Senhor. E te pedimos que onde esse momento chegar, que a tua presença se manifeste. Onde a tua palavra chegar, que a tua presença se manifeste. Que o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e nos dê vida em teu nome. Oramos assim para a tua glória. Amém. Hoje vamos conversar sobre João capítulo 11. Nós estamos no encontro 19 do Talmidim 52. O encontro 19, o tema é Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Estamos no capítulo 11 do Evangelho de João. Eu leio os versículos 25 e 26, palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim e vive, não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê e vive, não morrerá eternamente. O Evangelho de João ele tem umas características muito interessantes. Dentre elas, João ele escreveu narrar o seu Evangelho com 7 sinais. 7 sinais que nós estamos acostumados a chamar de milagres. Mas você sabe que na Bíblia Sagrada, o milagre de Jesus, o João chama de sinal. Então, o sinal aponta numa direção. Aponta primeiro para o fato de que Jesus é o homem perfeito, Jesus é o ser humano perfeito, Jesus é o que Adão deveria ter sido, Jesus realiza os sinais, os milagres, os seus prodígios, não porque ele é Deus. Embora sendo Deus, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas e ele agiu no mundo em obediência a Deus. Se Adão é o filho que disse não para Deus, Jesus é o filho que disse sim para Deus. Então Jesus é o filho que está em submissão a Deus e em submissão a Deus ele age no mundo exercendo controle sobre toda a criação. É por isso que ele cura, é por isso que ele tem autoridade sobre as forças da natureza criada, é por isso que ele tem autoridade sobre os espíritos maus, é por isso que ele tem autoridade sobre os elementos e sobre as enfermidades. Então Jesus ele está agindo no mundo cumprindo a vocação que Deus deu ao ser humano. E Jesus, como um ser humano em perfeita submissão a Deus, ele faz aquilo que todo ser humano deveria fazer. Então, o sinal mostra isso. Primeiro, que Jesus é o homem perfeito. Mas também os sinais mostram que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo de Deus, que Jesus é aquele que deveria vir e que foi prometido a Israel. Então, os sinais apontam para a identidade messiânica de Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. E aqui no Evangelho de João, quando João narra os sinais eles são ilustrativos da identidade de Jesus. Então, nada mais coerente do que, no momento em que João afirma que Jesus traz a vida, e que Jesus é o Senhor da vida, por exemplo, já no capítulo 5, Jesus já havia dito, ou pelo menos João coloca na sua narrativa, lá no capítulo 5, Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho poder para dar vida, assim como o Pai dá a vida, o Filho também dá a vida.
Então Jesus é o doador da vida. E aqui no capítulo 10 do Evangelho de João está essa célebre afirmação de Jesus: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e vida completa, vida plena. Eu vim para que tenham vida e vida plena. Então nada mais coerente com essa afirmação de que Jesus é o Senhor da vida e o doador da vida do que Jesus fazer um sinal, do que Jesus realizar um milagre que aponta para essa realidade. Então ele ressuscita Lázaro. Lembra que os milagres messiânicos ou sinais messiânicos eram: expulsaram um demônio mudo, curaram um cego de nascença, curaram um leproso e ressuscitaram uma pessoa. Então Jesus aqui está ressuscitando Lázaro. Jesus chama Lázaro para a vida. E é muito interessante, eu ouvi uma vez um pregador dizendo que Jesus, ele quando vai ao túmulo de Lázaro, e aquele tempo o túmulo era interessante, era como se fosse uma gruta com uma pedra na frente. Então eram muitos corpos dentro da gruta e cobria-se essa gruta, lacrava-se a gruta com uma pedra de difícil remoção. Tanto que na ressurreição de Jesus, as mulheres que vão visitar o túmulo de Jesus estão preocupadas em como remover a pedra do túmulo para que elas tivessem acesso ao corpo de Jesus, para ungí-lo, perfumá-lo e prepará-lo. Enfim, aquele túmulo de Lázaro tem uma grande pedra que lacra a entrada do túmulo. Então Jesus manda que retirem a pedra e ele grita: Lázaro, vem para fora. E eu ouvi um pregador dizendo que Jesus, se ele dissesse simplesmente vem para fora, todos os defuntos sairiam. Por isso que ele diz Lázaro, é só o Lázaro. Então, porque ele está realizando um sinal. Aqui no capítulo 11 do Evangelho de João está dito que Jesus recebe a notícia: aquele a quem tu amas está enfermo. Capítulo 11, versículo 4. Jesus recebeu a notícia: Jesus, o seu amigo querido, amado, está doente. Marta e Maria, as irmãs dele, mandam avisar a Jesus. E Jesus diz: não se preocupem, essa enfermidade, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, ou para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, Jesus está dizendo: olha, eu vou usar essa circunstância, Deus vai usar essa circunstância para realizar um sinal. Então, a ressurreição de Lázaro é um sinal que vincula Jesus como Senhor da vida e doador da vida. Agora, para nós, aqui para a nossa conversa de hoje, eu queria sugerir que a ressurreição de Lázaro é importante para nós por 3 grandes razões. A primeira delas é a afirmação da promessa da ressurreição. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim viverá e não morrerá eternamente. Então é uma promessa de ressurreição. A Bíblia tem para nós uma promessa de ressurreição, assim como Lázaro ressuscitou dos mortos. Este é um sinal de que também nós teremos o mesmo destino, teremos a mesma aventura. Nós também vamos ressuscitar. A afirmação bíblica da ressurreição e a promessa da ressurreição é a nossa afirmação de que a vida não termina no túmulo. Em português mais consensual, ou do senso comum, a gente acredita em vida depois da morte física. Então a ressurreição é essa afirmação de que a nossa vida não termina no túmulo. Nós ressuscitaremos também. O capítulo da Bíblia Sagrada que mais fala sobre isso é Coríntios capítulo 15. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 15. Ele fala da nossa ressurreição. Fala que também um dia nós ressuscitaremos e o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. O nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Nós também venceremos a morte. Na vitória de Jesus sobre a morte, nós também venceremos a morte. Isso é muito importante para nós. A ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Nós não cremos que a vida acaba no túmulo, no aniquilamento. Eu não vou acabar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Pode ser, inclusive, que eu não morra, né? Se Jesus vier antes. O apóstolo Paulo dizia isso: eu espero a vinda de Cristo
E ele usa uma figura muito interessante. Ele diz que morrer fisicamente é como despir-se. E ressuscitar é revestir-se de um corpo imortal. E ele diz, eu espero não precisar me despir. Eu espero que o meu corpo mortal seja revestido de imortalidade sem que eu passe pela experiência da morte física. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas é muito provável, infelizmente, que eu vá morrer. Mas é certo que se eu morrer, eu vou ressuscitar. Eu não acabo. A minha vida e aquilo que eu sou não acaba no túmulo. Também a Bíblia não ensina a reencarnação, que o Ed René acaba e o espírito ou a energia espiritual do Ed René encarna em outra pessoa ou em outra vida. Não, o Ed René vai ressuscitar. Aquilo que eu sou vencerá a morte, superará a morte e não morrerá eternamente, disse Jesus. Então não é a reencarnação, é a ressurreição. E também não é que o meu espírito vai se unir ao Espírito de Deus como uma gota que cai no oceano e deixa de existir como gota porque se integra ao oceano. E nós voltamos a Deus, o meu espírito volta a Deus e é integrado a Deus e eu deixo de existir. Não, a ressurreição, a promessa bíblica da ressurreição é muito importante para falar sobre isso, que uma vez que eu vim à existência, Deus vai sustentar a minha existência para sempre com Ele. Então é uma afirmação que é assustadora. É que eu vou viver para sempre. Mesmo que eu passe pela morte física, Deus vai me ressuscitar. Ele vai chamar o meu nome e eu vou levantar da morte. A Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, que Abraão, Moisés, José, Davi, Daniel, os profetas, aqueles heróis da fé que nos antecederam, eles são como uma grande nuvem de testemunhas e eles aguardam a consumação da redenção para que eles desfrutem também da plenitude da vida na ressurreição. É muito interessante essa promessa bíblica da ressurreição, que diz que a vida não acaba no túmulo e que é o que vim à existência pelo ato criador de Deus, Deus há de me ressuscitar. Mas a segunda razão porque a promessa bíblica da ressurreição é muito importante é que se ela me garante que Deus vai me trazer a vida novamente caso eu morra, isso afirma um dos aspectos mais essenciais da nossa fé cristã, que é a nossa pessoalidade. O que eu quero dizer com isso é a nossa identidade pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal, o nosso Deus não é uma energia, Ele não é uma força, Deus não é luz, não é verdade, Deus não é poder, nem mesmo Deus é amor. O amor é a maneira como Deus se relaciona com a sua criação, mas Deus é uma pessoa, Deus é pessoal, que tem consciência, autoconsciência, sabe de si, que se comunica, que se relaciona com outras pessoas. A nossa compreensão de Deus a partir da Bíblia Sagrada é que Deus é uma comunhão de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nos criou seres pessoais. Quando dizemos isso, eu quero dizer, esse sofá, ele existe, ele é, mas ele não sabe o que é, ele não tem consciência de si, ele não é uma pessoa. Então, mas eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, você tem consciência de si, você se relaciona. Então Deus é uma pessoa, nós somos pessoas. E quando a gente lê na Bíblia Sagrada que Deus vai nos ressuscitar, a ressurreição é a afirmação da continuidade da nossa pessoa. Por isso que a reencarnação não faz sentido. Eu, como Ed René,
se morrer, serei ressuscitado e eu volto à vida como Ed René. A minha identidade pessoal, eu sou uma pessoa, eu não sou uma energia vital, eu sou uma pessoa. Eu tenho nome, eu tenho identidade, Deus se relaciona comigo. Deus me chama de filho amado e chama você de filho amado, de filha amada. Então, a afirmação bíblica da ressurreição é uma afirmação da identidade humana pessoal e da relação pessoal com um Deus pessoal. Nós somos pessoas, nós não somos fluxos de energia vital, nós somos pessoas. E a afirmação da ressurreição garante que nós seremos pessoas em comunhão com Deus para sempre. Isso é assustador, viver para sempre, na eternidade com Deus. Isso porque a gente pensa que para sempre é tempo sem fim. A eternidade, pelo contrário, não é bastante tempo e tempo que não acaba. É exatamente o oposto, é a ausência de tempo. Eterno é aquilo que não se submete à medida. Eterno é aquilo que não pode ser contabilizado, contado. Eterno não tem antes, durante e depois. Eterno não tem muito, nem bastante, nem pouco. Eterno não é grande, nem pequeno. Eterno não é gordo, nem magro. Eterno não se submete à categoria de medida. Eterno é a qualidade da vida divina. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que Deus vive no eterno agora. Isto é, Deus não conhece passado, presente e futuro. Deus vive no eterno agora. Deus está fora do tempo cronológico como nós o conhecemos. Então, vida eterna não é vida que dura para sempre. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, é não contar tempo. É uma qualidade de vida. Por isso, a afirmação da ressurreição e esse sinal de Jesus aqui é muito importante, porque ele fala também que essa qualidade de vida divina não é apenas para depois da nossa morte física ou na nossa ressurreição depois da nossa morte física, mas começa já agora. Porque isso é o que Jesus fala para Marta e Maria aqui no capítulo 11 do Evangelho de João. Porque quando Jesus chega, tendo recebido a notícia que Lázaro estava doente, Jesus chega lá 4 dias depois. E elas dizem assim, agora que o senhor chegou tarde, ele já morreu. E aí Jesus fala para elas assim, ele vai ressuscitar. E elas dizem, sim, nós sabemos que ele vai ressuscitar, lá no último dia. Porque os judeus, eles acreditavam na ressurreição, alguns, não todos, mas eles acreditavam na ressurreição. Ainda hoje, por exemplo, se você for a Israel, você vai ver muitas pessoas que fazem questão de serem sepultadas à margem ou na lateral das muralhas de Jerusalém. Porque elas acreditam que quando o Messias vier, haverá ressurreição e elas entrarão na cidade santa pela porta com o Messias, conforme está profetizado. Mas essa ideia de Marta e Maria, que Lázaro vai ressuscitar no último dia, Jesus diz assim, não só, eu vou ressuscitá-lo agora. E eu acredito que o que Jesus está dizendo com esse sinal é que ele é o Senhor da vida, ele é o doador da vida, e a vida que ele tem para nos dar não é apenas a vida da ressurreição após a nossa morte física, mas é uma qualidade de vida já hoje, a partir de agora. Quando nós cremos em Jesus e quando nós entramos numa relação pessoal com Deus, quando nós nos comunicamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, ou na linguagem do apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus, é nessa relação o Espírito Santo produzindo o fruto de vida, da vida de Deus em nós, é essa vida que Jesus promete. Então, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele não está falando apenas da vida da ressurreição após a nossa morte física, ele está falando de uma qualidade de vida que a Bíblia chama de eterna. Existe a vida biológica, existe a vida psíquica, os gregos usavam essa palavra, a vida bios, a vida psique, mas tem a vida zoe, a vida divina, a vida de Deus. Existe um sopro de vida no universo, que é o sopro de vida divino, que
pode ser soprado e é soprado sobre você e sobre mim já a partir de agora. Então, eu queria sugerir, com essas 3 afirmações, que a ressurreição e a promessa bíblica da ressurreição diz para nós que a nossa vida não acaba no túmulo, que a vida depois da nossa morte física e essa vida é a vida da ressurreição. A segunda afirmação de que o fato de que Deus vai nos ressuscitar dos mortos garante a nossa perenidade como pessoas e como identidades pessoais. E terceiro, a afirmação da ressurreição é de que a vida de Deus não é vida de tempo sem fim, mas é uma qualidade de vida que nos é possível já a partir de agora. Então, eu sugiro para você que a sua roda de conversa seja uma conversa sobre 3 questões. A primeira delas, o que a promessa da ressurreição significa para você e por que ela é importante para você? Isto é, uma vez que você crê que vai ressuscitar, como isso afeta a sua vida hoje? A minha pergunta é, se você realmente crê na vida depois da morte e na ressurreição, o que isso tem a ver com a sua vida antes da morte? O que a crença e a fé e a confiança na ressurreição diz para você a respeito da sua vida hoje? Como é que a crença e a esperança da ressurreição afeta a sua vida hoje? Converse um pouco sobre isso. A segunda consideração que eu queria fazer com você é o que significa para você vida em abundância. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, o que significa para você? Você experimenta essa vida em abundância? Uma forma de você conversar sobre isso é pensando o seguinte, como seria a sua vida se você não tivesse conhecido Jesus, se você não conhecesse o Evangelho, se você não cresce na ministração do Espírito Santo de Deus na sua vida, nesse sopro divino sobre você, como seria a sua vida se você não tivesse encontrado Jesus ou Jesus não tivesse te encontrado? O que seria diferente ou o que seria de você? Isto é, o que existe de vida com qualidade divina sobre você hoje, já a partir de agora, e que você acha e você acredita que não estaria experimentando se não fosse ter encontrado com Jesus? Que diferença faz Jesus e a vida que Jesus prometeu para você hoje, já, agora? Terceira pergunta. Essa é um pouquinho mais complexa. Falar sobre ressurreição e ler a Bíblia sobre ressurreição, lembrar da promessa da ressurreição, é uma ótima oportunidade para você conversar sobre a morte. Porque a Bíblia diz que Jesus venceu o que tinha, o diabo, que tinha o poder sobre a morte. E quando Jesus venceu aquele que tinha o poder sobre a morte, Jesus, libertou todos aqueles que viviam com medo da morte. Então eu queria perguntar para você, você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Você está preparado para morrer? Você pode falar sobre a sua morte? E o que a crença na ressurreição e a esperança da ressurreição diz para você a respeito da maneira como você encara a morte? Ou você nunca pensou nisso? Ou está cedo para você pensar nisso? Ou você vê que a morte está rondando você? Ou você anda pensando muito em morte? Toda vez que você pensar sobre morte, você tem que olhar para a morte com cara de ressurreição. Essa é a promessa da Bíblia para você. A morte não pode te assustar, não pode te assombrar. A morte foi vencida por Jesus. A Bíblia Sagrada diz que a morte é um inimigo, mas que Jesus venceu com a sua ressurreição e nos promete a vitória sobre a morte também. Então leia na sua Bíblia Hebreus capítulo 2, os versículos 14 e 15. Leia na sua Bíblia 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. E leia na sua Bíblia 1 aos Coríntios capítulo 15,
Esses são os textos bíblicos que falam sobre a ressurreição, a promessa da ressurreição, podem iluminar um pouco aí a sua roda de conversa. Isso que eu acabei de falar agora, tanto as perguntas quanto as referências bíblicas, você encontra no design de conversa. Se você entrar no nosso site, onde você acompanha, então é o ibabe.com.br/casa, você vai encontrar o design de conversa, o PDF, que você pode acessar. Tem as perguntas, tem as referências bíblicas, para orientar aí a sua roda de conversa. Desejo muita vida, vida de Deus para todos vocês, vida de Jesus em todos vocês, vida abundante, vida plena, vida de Jesus e o poder da ressurreição sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua roda de conversa. Deus abençoe a você. Até quinta, se Deus quiser.